Eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Está no ar, Grito dos Povos e Comunidades Tradicionais, com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias dos povos e comunidades tradicionais. O Eduardo Gontijo, que é cientista social, é da Associação das Arquitetas Sem Fronteira, e o professor Tiago Castelo Branco Lourenço, que é professor, na área de arquitetura e urbanismo, tanto na UFMG quanto na PUC Minas. Mas o pessoal tem uma preocupação com manter a alimentação dos cavalos, o pessoal tem uma preocupação com manter o asseio dos animais, dar banho, tirar os pelos, escovar. O pessoal tem uma preocupação com manter o espaço do animal, com limpar o espaço do animal, recolher as fezes, dar destinação para elas como adubo, dar um processamento para elas ali. O carroceiro ele é um público, e ele tem uma necessidade diferenciada na sua questão da moradia. O trabalho dele impõe isso, a gente eu vi claramente ali quando eu estava trabalhando. E vejo que, da perspectiva do conhecimento tradicional que ele recebe, do conhecimento que ele tem, ele trata o cavalo da melhor maneira possível. E ele não vai fazer diferente, até porque aquilo ali é o ganha-pão dele. O animal, para ele, é a forma como ele come, como ele bebe, é de onde vem a renda dele. Então, ele trata o animal da melhor maneira possível. O trabalho para o animal é uma condição. O que precisa ser trabalhado e regulamentado é que esse sujeito que tem esse conhecimento possa ter esse conhecimento dele tradicional lapidado com aspectos técnicos, que ele possa saber, com soluções simples, melhorar a dieta desse animal dele, que ele possa saber lidar melhor com o tratamento de feridas, de bicheiras, essas coisas, que ele possa conhecer um pouco melhor os remédios a serem usados, que ele tenha um local mais, que ele tenha um destino certo para recorrer quando precisar fazer algum tipo de curativo no animal, que fugir da baixa complexidade, que limpar uma bicheira, polir um casco, encravado, essas coisas, ele sabe fazer. O que eles precisam é de uma coisa mais sofisticada, um osso quebrado, uma coisa e tal, um olho perfurado, como que ele vai tratar isso, Então, o que precisa para ele é a gente construir uma regulamentação que ajude, que complemente esse conhecimento que ele já tem, para que ele possa romper com esse ciclo de precariedade, porque ele está preso com o seu conhecimento tradicional, para que ele acesse e seja digno, que ele tenha condição de trabalho garantida e com dignidade, Que eu vi naquela ocasião, que eu pude ver da Liga do Povo Animal, e é o que eu vejo que deveria ser um processo de regulamentação. Eu fugi um pouco da colocação, Frei, mas Excelente, Eduardo, porque, assim, pela sua fala, é claro, assim, precisa de políticas públicas, que regulamente, que oriente, e não de proibicionismo, ou de repressão, dizer, proíbe. Isso aí, há uns dizem assim, tem casos de maus tratos. A pessoa está com um problema, agora você vai matar a pessoa para resolver o problema que ela está sentindo? Não tem lógica. Professor Tiago Castelo Branco, professor da UFMG e também da PUC Minas. Ver você passa um filme na minha cabeça, porque foi há 11 anos atrás, quando eu tive a alegria de conhecer o professor Tiago Castelo Branco, na ocupação da Andara, ao lado do professor Fábio Alves, batalhando conosco, fazendo um plano urbanístico maravilhoso, que foi, inclusive, premiado na Bienal de Arquitetura em São Paulo. E aí, Tiago, nesses últimos 11 anos aí, o professor Tiago Castelo Branco, tanto na PUC quanto na UFMG, não está apenas dentro da academia, mas está fortalecendo uma luta justa e necessária para a gente construir uma cidade que caiba todos e todas, com muitos compromissos aí nas ocupações da Andara, nas ocupações do Barreiro, nas ocupações da Isidora. Então, é uma alegria ver você também participando dessa luta, professor Tiago Castelo Branco, da luta na defesa dos direitos dos carroceiros e carroceiras. O que é preciso analisar
Em relação a essa questão dos carroceiros, eu também tive a oportunidade de acompanhar, não de forma intensa como o Eduardo pôde acompanhar na época dessa ocupação dos carroceiros, lá no bairro Tirol, mas eu, como morador de Belo Horizonte, a gente acompanha a presença dos carroceiros como um dos profissionais, um dos trabalhadores, né, que estão aí criando um suporte dentro das nossas cidades, que é extremamente importante para que ela funcione. A questão dos resíduos sólidos da construção civil, a que eu estou diretamente vinculado pela minha profissão de arquiteto e urbanista, a gente vê a presença constante desse profissional, desse trabalhador, e numa situação que eu acho que Eduardo o chamou a atenção de forma acertada, quem é o sujeito que compete com o carroceiro? É o pessoal das caçambas, os caçambeiros. Aí que os caçambeiros, nós já estamos falando de um outro tipo de empresa, já são grandes empresas que controlam esse mercado, tá? E nós temos aí os carroceiros como um contraponto importante para, inclusive, atender os setores da periferia que muitas vezes têm uma dificuldade de, inclusive, contratar caçamba, pelo custo que é uma caçamba, e muitas vezes pela dificuldade de você entrar com a caçamba em determinadas áreas, que o carroceiro consegue acessar e o caçambeiro não vai conseguir acessar. Esse é um aspecto que eu acho que é extremamente importante para o próprio funcionamento dentro do setor da construção civil. Esse setor, essa parte da construção civil que não é atendida por esses setores já mais estruturados da economia. Então, retirar esse profissional, esse trabalhador, é criar um grande problema para a maneira como a gente faz a gestão dos nossos resíduos sólidos de construção civil dentro das periferias de Belo Horizonte. Esse caso dos carroceiros me faz lembrar um outro caso que houve também em Belo Horizonte, nos anos 2000, se não me engano foi 2005 ou 2006, quando o ex-prefeito da cidade, que depois se tornou governador, Fernando Pimentel, quis, numa ocasião, passar, não me lembro exatamente qual foi o projeto, mas era uma coisa assim, a parte de catadores de papel seria realizado por grandes empresas, e não os catadores, que são esses outros vários profissionais que fazem essa limpeza constante da nossa cidade. Tem uma coisa que me preocupa muito nesse processo, eu acho que quando as pessoas aderem a essa discussão de forma um pouco desavisadas, elas às vezes acabam não prestando atenção em vários outros fatores. Por exemplo, neste processo a gente centraliza essa gestão de resíduos sólidos da construção civil na mão de um tipo de profissional. Esse processo de concentração de atividades na mão de alguns setores é um dos grandes problemas do nosso próprio desenvolvimento econômico. Tá? Então, eu acho que estamos fazendo uma análise aqui e não é de forma alguma discordando da discussão das comunidades tradicionais, porque eu acho que ela é uma discussão procedente. Mas a gente, hoje à tarde, inclusive, eu conversando com o Eduardo, um pouco, nos preparando um pouco para essa conversa mais tarde com o senhor, a gente ficou pensando o que a gente poderia contribuir. E essa contribuição não é reforçar as questões das comunidades tradicionais, que eu acho que os próprios carroceiros vão saber falar de forma muito mais clara sobre isso do que nós. Os carroceiros e outros estudiosos que o senhor já convidou a participar desse espaço. Mas eu acho que a gente falar dessa dimensão da própria economia política da urbanização e o que significa você retirar esse trabalhador, eu acho que é um ponto que a gente precisa de chamar atenção para contribuir nesse processo. E eu acho que a gente tem aí um prefeito, o nosso prefeito reeleito, Alexandre Calil, e aí nosso prefeito
Alexandre Calil, não porque eu tenho votado nele, porque eu não votei nele, mas ele é prefeito, tá? Independente de ser quem é, ele é o prefeito. Então, ele é um funcionário público eleito, e esse funcionário público eleito, Alexandre Calil, que tem uma sensibilidade maior para essas questões, e tem demonstrado isso, inclusive, nas relações que ele estabelece com as ocupações urbanas, com várias contradições que nós que participamos diretamente disso, o senhor também estamos juntos, a gente sabe que tem vários problemas nessa relação que o prefeito estabelece com as ocupações, inclusive uma relação, muitas vezes, de desqualificação dos movimentos sociais, dos vários apoiadores que tiveram durante esses vários anos trabalhando nesses espaços e que permitiram, inclusive, que a prefeitura tivesse uma atuação um pouco mais confortável nesse momento. Então, por mais que o prefeito muitas vezes não preste toda a atenção que a gente entende ser necessário para esses espaços, ele tem demonstrado ser um sujeito mais sensível para essas questões, tá? Então, chamar a atenção dele para este fato desse profissional ser um profissional extremamente importante para a gestão dos resíduos sólidos de Belo Horizonte. Manter esse trabalhador também é importante para não centralizarmos o capital, que é algo que a gente faz constantemente dentro do nosso desenvolvimento, seja enquanto cidade de Belo Horizonte, seja enquanto Brasil. Tá? Então, se a gente tem esses trabalhos mais pulverizados, a gente tem um funcionamento melhor da nossa cidade. Eu acho que esse é um argumento que deve estar reforçando o argumento de comunidades tradicionais, que é um argumento importante, e eu gostaria de lembrar, por mais que Eduardo apontou aí das questões relativas à precariedade em que muitos dos carroceiros vivem, eu acho que a gente precisa de ter políticas públicas dentro da cidade de Belo Horizonte que criam uma melhor condição para que isso aconteça. É importante que essas políticas públicas respeitem essas pessoas. Como são pessoas que não foram atendidas pelo Estado brasileiro durante boa parte de suas existências, elas construíram outras trajetórias. E essas outras trajetórias precisam de ser respeitadas. Tá? A gente não pode partir de um discurso supostamente universal para poder impor a essas pessoas uma lógica de viver na cidade. E dentro dessa lógica universal, que está posta como uma lógica, o desejo universal, muitas vezes fica colocando que não queremos ter mais carroça andando pela cidade para que eu possa andar com minha Hilux, com minha Suzuki, com meu carro, tá? Porque essas carroças, elas impõem um outro ritmo para a cidade, tá? Então, a gente precisa de respeitar essa diversidade, e no momento em que a gente proíbe isso, a gente desrespeita essa diversidade. E não podemos esquecer, por mais que existam entre carroceiros, assim como existem entre arquitetos, entre sacerdotes, entre cientistas sociais, tem pessoas que têm ética e tem pessoas que não têm ética. Tá? E tem pessoas que maltratam seus animais? Claro que tem, infelizmente somos humanos e temos pessoas, a gente mesmo tem determinados momentos que cometemos erro. Tá? Agora, não podemos chegar e desqualificar todo um setor e criminalizá-lo da forma como essa legislação aponta. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente.